Você pode abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 73, Salmo 73. Me lembro que eu tinha aproximadamente uns 17 anos, eu estava na casa do saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, e ele falou assim: você já leu alguma coisa de Martin Lloyd Jones? Falei, não. Então leia aí sobre o Salmo 73, era um livro sobre por que prosperam os ímpios. Eu comecei a ler aquele livro às 10 horas da noite, enquanto não acabei o livro não terminei, devo ter acabado umas 4 da manhã. E o Salmo 73 se tornou o salmo do meu coração. Há alguns anos atrás eu publiquei um livro bem pequenininho sobre esse salmo, e o que eu vou pregar hoje é muito desse livro, tá? Salmo 73. Alguns salmos da Bíblia, eles começam com o salmista falando a tese, aquilo que eles aprenderam através da sua experiência pessoal. E esse salmo, se você está com ele aberto aí, Salmo 73, se a sua Bíblia começa com verdadeiramente, quantos aqui tem uma Bíblia que começa com verdadeiramente? Então vocês vão me ajudar a ler todos juntos. Verdadeiramente, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Sua versão diz isso? Alguns começam com certamente. Quem tem aí com certamente? Então leiam, por favor. Muito bem, irmãos. O salmista ele está começando a querer contar a sua história. E ele disse: eu vou contar a minha história, mas eu queria que ficasse gravado no seu coração, é exatamente isso. Certamente, Deus é bom para Israel, para os limpos de coração. Olha, vou contar, mas grave isso, o que eu aprendi, não fique intertido na minha história. O que eu aprendi foi o versículo 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. E aí nos versículos 2 e 3, ele começa a contar a sua história. E interessante que ele começa a contar a sua história fazendo uma confissão. Esse salmo foi escrito por Asaf. Asaf era levita. Vocês sabem que havia levitas para tudo quanto era coisa. Era a tribo de Israel dedicada ao templo, ao serviço do Senhor. Havia levitas que trabalhavam como porteiros, havia levitas que trabalhavam como faxineiros, havia levitas que trabalhavam na ornamentação, havia levitas que trabalhavam na limpeza, havia levitas que trabalhavam com a música no templo. E Asaf era um homem que dirigia a música no templo. E esse homem era um líder de louvor no templo do Senhor. E aquelas pessoas que são líderes, aquelas pessoas que Deus chamou para dirigir uma igreja, para dirigir o povo de Deus, nós gostamos de dar a impressão de que nós somos muito bons, que nós não temos problemas, que nós não temos defeitos, que nós não falhamos. E para você olhar para a gente e falar assim: que sujeito extraordinário. E é fascinante que esse homem, sendo um líder da música, ele não começa dizendo que ele é muito bom, ele começa com uma confissão. Versículos 2 e 3, olhe para a sua Bíblia, olha o que ele diz. Diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu quero confessar um pecado para vocês. Eu comecei a ter inveja dos ímpios, dos não pios, daqueles que não oram porque acham que Deus não existe, aqueles que não dependem de Deus, aqueles que dizem assim: que Deus o quê? Nada disso.
eu aqui me garanto, sou eu mesmo e acabou. E ele começou a ter inveja dessas pessoas que não querem nada com Deus, não conhecem nada de Deus, não estão preocupadas com as coisas de Deus, acham isso uma grande bobagem. E ele começou a ter inveja dessas pessoas. O que me faz tocar quando eu vejo esse homem dizer isso é porque ele era líder do povo de Deus. E ele começa a invejar aqueles que não pertencem ao povo de Deus. Aí você vê um sujeitão com um carrão maravilhoso. Aí você vê o cara com uma mansão. Aí você vê, e o cara não quer nada com Deus. E você, todos os dias, 6 horas da manhã, batendo ponto, né? E dependendo e sofrendo. E você é crente no Senhor. E nos versículos 4 até o versículo 12, ele vai dizer o que ele observa na vida dessa gente. O que o fez sentir inveja desse tipo de pessoas. Olhe para a sua Bíblia, na versão que for, você vai acompanhar a minha leitura, mas eu nem preciso explicar. Esse homem está dizendo o seguinte: eu escorreguei e quase caí na fé. Olha, eu tive um problema sério, eu quase tropecei, estatelei no chão e larguei a fé. E agora ele vai dizer o que ele está vendo na vida dessas pessoas, versículos 4 até o versículo 12. E você vai notar que parece que esse homem está no Brasil, lendo o jornal de hoje. Parece que ele está lendo o nosso jornal mais popular, Um Dia da Vida, Extra da Vida, O Globo e outros mais. Preste atenção, olha o que ele diz. Sobre os ímpios, não pios, os que não oram, que não querem nada com Deus, eles não têm problemas. O corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido, os olhos deles cobiçam as riquezas e do seu coração procedem fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças, desandam a falar contra os céus e a sua língua percorre a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Esse sujeito não está no Brasil, irmãos? Esse sujeito está no Brasil. Sujeito deve viver aqui no Rio de Janeiro, São Paulo. Eu tive lá em Balneário Camboriú, deve andar por lá também, com casarão lá, aquelas coisas todas, irmãos. Esses homens não têm os problemas de você marcar a sua consulta com um especialista no INSS, e você com sorte tirou que em setembro desse ano você vai conseguir o cardiologista. Coisa maravilhosa. Eles não têm esse problema, eles não têm problema de saúde, é o que ele está dizendo. Eles vivem tranquilos, eles vivem sem problemas. E aí começa o problema do salmista. Porque ele olha para essas pessoas que parecem viver muito bem e olha para a vida dele. E ele começa a fazer comparação da vida dele com a vida dos ímpios. Olha para a sua Bíblia, versículo 13. Vamos ler todos juntos? Por certo que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Olha o que ele está dizendo: por certo que em vão, inutilmente, eu tenho vivido uma vida fiel a Deus. Eu tenho vivido uma vida de temor a Deus. Eu tenho vivido uma vida que procura obedecer os preceitos de Deus. Eu procuro ser fiel a Deus. Não está valendo a pena. Por certo que é em vão que eu tenho mantido meu coração puro.
Esse homem, ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou vendo essas pessoas não têm nenhum compromisso com Deus e eu tentando viver uma vida de obediência que alegre o coração de Deus, estou passando por problemas, não está valendo a pena ser crente. É isso que ele está dizendo. Irmãos, nós costumamos chamar pessoas aqui para dar testemunho. E volta e meia a gente ouve uma pessoa para dar testemunho. Vocês sabem que existe testemunho, tristemunho, gabamunho e pregamunho, não é? Há uma diferença. Testemunho, a pessoa vem aqui e diz rapidamente como Deus o abençoou e glorifica Deus. Testemunho é que você dá a palavra para essa pessoa dizer isso, e ela fala umas coisas tão ruins, que você começa a ficar triste, irmãos, e também pensando, por que eu dei a palavra para essa pessoa falar? Gabamunho é quando a pessoa é chamada para glorificar a Deus, em vez de glorificar a Deus, ela começa a se gabar, né? E pregamunho é quando você chama a pessoa para falar um pouquinho e ela fala um poucão, não é? Tirei isso. Mas esse homem, ele começa a pensar, o que eu vou fazer para resolver essa equação? Eu estou vivendo uma vida obediente a Deus e parece que as coisas não estão indo bem. E o que eu vou fazer com pessoas que não querem nada com Deus e estão vivendo uma vida melhor que a minha? Não estou entendendo. A primeira coisa que esse homem pensou em fazer, falou, vou falar para todo mundo que não vale a pena seguir a Deus. Vou falar para todo mundo que não está valendo a pena ser crente. E ele começou a pensar, e começou a coçar a língua para falar isso, irmãos. Mas aí, irmãos, ele no versículo 15 diz uma coisa interessante. Olha o que ele diz no versículo 15. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração dos teus filhos. Antes de prosseguir sobre isso, olha para o versículo 14. Olha para o versículo 14. Graças a Deus, a gente não sabe o tipo de problema que esse homem estava vivendo. Nós não sabemos se ele estava debaixo de um problema de saúde, que ele sentia dores, e ele não conseguia resolvê-lo. Eu dou graças a Deus por nós não sabemos o que ele tinha, que incomodava tanto ele, mas ele diz no versículo 14 o seguinte: pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Os irmãos sabem que no nosso vernáculo nós temos duas expressões homônimas, todo dia, todos os dias. E o que ele está dizendo aqui é, todo dia tenho sido afligido, ou seja, 24 horas por dia eu tenho sido afligido, eu sinto dor o dia inteiro, 24 horas do dia eu sinto dor, eu sou afligido. E é interessante ele dizer isso, porque nós não sabemos, eu particularmente acho que ele tinha artrite ou artrose, porque dizem que ele diz aí que de manhã doía mais, olha aí, pode olhar aí, de manhã, então particularmente eu penso nisso, mas podia ser um trauma que ele trazia da infância, você maltratado na infância, alguma coisa que trouxe uma dor muito grande para o seu coração, e você não consegue dar seguimento à sua vida, porque aquilo lhe atrapalha, e como aquilo dói o seu coração. Nós não sabemos se era um problema financeiro, você querendo dar condições de vida para os seus filhos e os seus queridos e não ter dinheiro. Como dói, às vezes, a gente não ter sequer dinheiro para comer. Como dói. E eu dou graças a Deus porque a gente não sabe aquilo que afligia o seu coração. E aí ele disse, eu vou dizer para todo mundo que não vale a pena ser crente. E quando ele pensou nisso, ele também pensou no versículo 15, se eu tivesse dito, falarei como eles, como os ímpios falam, eu teria traído a geração dos teus filhos. E sabe,
ele estava dizendo o seguinte: eu estou muito confuso, mas uma coisa eu sei, eu não devo ser pedra de tropeço na vida dos crentes. Eu, nas minhas dúvidas, não devo falar coisas que vá prejudicar a fé dos outros. E algumas vezes nós nos precipitamos e falamos coisas, irmãos, que vamos nos arrepender lá na frente. No Salmo 16, o salmista que diz assim: disse eu na minha precipitação. O salmista percebeu que falou uma coisa que não devia falar. E às vezes nós somos precipitados, né? Você já viu aquela pessoa, aquela mulher que fica zangada com seu marido, fica zangada em casa com alguma coisa que saiu e fala assim: homem nenhum presta. Isso não é precipitação, irmãos? Irmãos, estou sentindo firmeza nesses homens aqui não, irmãos. Mulher que diz assim: homem nenhum presta. Isso é precipitação ou não? Vocês estavam dormindo? Claro que é precipitação. Quando alguém diz assim para mim: homem nenhum presta, eu falo assim, alto lá, meu pai foi um homem muito honrado. Falo logo isso para a pessoa se sentir que as coisas não são assim. Aí você está com o seu carro andando e o quarto carro lá da frente faz uma barbeiragem muito grande e você diz assim: mulher ao volante, perigo constante. Isso é precipitação? Os irmãos estão vendo como é que mulher reage? Nada. Os homens que estão aqui, tomem vergonha, viu? Falaram mal contra você, se defendam. Mas aí você vai ver, você anda mais um pouquinho, você vai ver que não é a mulher que fez aquela barbeiragem. Às vezes é um barbudão que está lá e está fazendo um monte de besteira no trânsito e você está pensando que é mulher, não é? Precipitação. E esse homem falou: não devo me precipitar e não devo falar nada que não vai edificar e abençoar o povo de Deus. Se eu tenho dúvidas, eu levo minhas dúvidas para quem pode me ajudar. Eu coloco minhas dúvidas diante do altar de Deus, mas eu não vou ser instrumento para atrapalhar a fé de ninguém. Foi isso que esse homem disse. Depois ele falou o seguinte: já sei. Eu tenho uma fé que pensa, uma razão que crê. Deus me deu inteligência. Eu não parei para pensar em tudo nessa equação. Por que que eu, vivendo uma vida de temor a Deus, não estou tão bem? E por que que pessoas que não querem nada com Deus parecem viver uma vida muito boa? Eu sou inteligente. Eu vou para casa e vou parar e vou meditar profundamente nessa equação. E com certeza eu vou entender a minha questão. E aí ele diz no versículo 16, olha o que ele diz no versículo 16, vamos dizer todos juntos? Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Ele tentou compreender, tentou raciocinar, tentou se lembrar de alguma coisa, e ele disse: é muito difícil, eu sou muito pequenininho, não consigo. E aí esse homem toma a decisão mais importante, de todo o Salmo, e ele nos ensina com essa decisão. Esse para mim é o ponto central do Salmo 73, o versículo 17, pode deixar aí, mas o versículo 17, pode voltar, ele toma a decisão de ir ao templo. Ele disse: eu estou muito confuso, eu não entendo muitas coisas de Deus, mas eu vou ao templo. Eu acho isso extraordinário, sabe por quê? Porque não poucas vezes, e de vez em quando eu falo isso, nós encontramos pessoas que passam, crentes, que passam por problemas existenciais. Você entra numa crise de fé, e quando você entra numa crise de fé, você muitas vezes toma a decisão assim: também não vou mais à igreja, também não oro mais, também não leio mais a Bíblia,
Também não quero mais saber de igreja, de crente, quero saber de nada disso. E a minha observação é que nós em crise, e eu deixei de falar isso atrás, quando estamos numa crise dessa, é como se nós entrássemos num nevoeiro. E nós que somos aqui de Teresópolis, nós sabemos muito bem o que é enfrentar um russo, um nevoeiro. Ele vai tomando conta e daqui a pouco você não vê nada. E nós vivemos existencialmente como se estivéssemos num nevoeiro. Eu me lembro que quando morei fora do Brasil, eu fui pregar numa igreja no meio do país. E eu tinha que chegar lá às 9 horas da manhã, para o culto da manhã, eu era o pregador. E eu peguei meu carro e numa autoestrada e veio um nevoeiro tão denso, tão denso, tão denso, que eu não enxergava um palmo à minha frente. E aí eu comecei a pensar, eu estou a 40, será que o da frente está a 30? Eu estou a 40, será que o de trás está a 50? Numa autoestrada. E durante 15 minutos, que me pareceram uma eternidade, eu fiquei muito tenso, porque eu sabia que eu estava à beira de algum acidente, sem ver nada durante 15 minutos numa autoestrada. Até que foi parando, as coisas começaram a desanuviar, e daqui a pouco eu comecei a ver tudo. Nós entramos, às vezes, em crises existenciais, e a primeira decisão, não vou à igreja, não quero saber de Bíblia, não quero saber de igreja, não quero saber de crentes, não quero saber de oração. Na hora que você mais está precisando da oração dos crentes, da intercessão de pessoas piedosas, da oração de você abrir seu coração para Deus e de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E esse homem toma essa decisão, versículo 17, olha o que aconteceu. Olha para mim, versículo 17, olha o que ele diz. Vamos ler todos juntos? Até que entrei no santuário de Deus, e então... Repitam. Até... O verbo mais importante desse versículo é o verbo compreender. É o verbo, em algumas versões, entender. Até que entrei no santuário e entendi. Entendeu o quê? Ei, vocês estão... O que ela entendeu? O destino dos ímpios. E, irmãos, ele entendeu uma coisa muito importante. Antes de falar sobre isso, e às vezes falo isso em funerais aqui na igreja, mas antes de falar sobre isso, eu quero falar para os irmãos o seguinte: antigamente, muitas pessoas falavam para a gente que chegava no templo o seguinte: olha, entre aqui, deixe os seus problemas lá fora, e aqui pense só em Deus. Já ouviu gente dizendo isso? E falam isso com muita sinceridade. E eu me lembro que na minha época de jovem, tinha um corinho que dizia assim: de mim mesmo me esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De mim mesmo me esquecer e só pensar em Cristo Rei. Cantei muito isso, deixei de cantar, só canto aqui agora para pregar. Deixei de cantar, irmãos. Olhe para a Bíblia, leia a Bíblia de capa a capa. Não há um único versículo na Bíblia que diz para você adorar, esqueça os seus problemas. A gente entra na igreja, a gente entra no templo, a gente vem para o meio dos crentes, para um culto, para um estudo bíblico, com os nossos problemas. Você não esquece os seus problemas, traga os seus problemas. E quando a gente traz os problemas, a gente apresenta a Deus. Deus, tu sabes que eu estou com um problema sério lá na repartição, Senhor. Senhor, tu sabes que eu não sei o que fazer amanhã.
Senhor, tu sabes que eu preciso da tua ajuda porque eu vou fazer essa semana. E a gente apresenta a Deus, porque é aqui que Deus quer trabalhar em nossas vidas e trazer orientação, trazer normas, trazer uma palavra para o seu coração. Então a gente entra aqui, não esquecido dos problemas, mas crendo que Deus pode trazer solução e orientação para os nossos problemas. Foi exatamente isso que esse homem falou. Eu tenho que ir ao templo, eu não estou entendendo nada, eu estou confuso, a situação está ruim. Eu vou entrar um templo, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios, o destino dele. Ele compreendeu duas coisas. Ele compreendeu como os ímpios morrem mal. No meu primeiro ministério, eu já falei isso aqui na igreja, eu fui para um lugar muito pobre, Guaíba, na grande Porto Alegre, o outro lado de Porto Alegre, o município dormitório de Porto Alegre. Havia muitas indústrias, muitos operários, e as pessoas descobriram que o pastor Batista, que no caso era eu, não cobrava para fazer funeral. Lá na igreja católica havia uma taxa que era paga para que o padre pudesse fazer o funeral. Mas o pastor Batista não cobrava nada. Então, não por causa dos meus belos olhos, mas por causa de situação financeira, as pessoas começaram a me procurar para fazer funerais. Então, eu comecei a disputar com o padre quem fazia mais. E esse foi uma experiência extraordinária na minha vida, fazendo funerais. Mas um dia, no templo, acabou o culto pela manhã, um diácono muito querido da minha igreja falou assim: pastor, a minha vizinha é como uma segunda mãe para mim. E ela está muito doente no hospital municipal. Eu já falei de Jesus para ela, mas ela não ouviu. Quem sabe o senhor vai lá e fala de Jesus para ela? Quem sabe ela entrega a vida a Jesus? Vou. Você vai comigo? Vou. E eu fui 15h, naquele domingo, ao Hospital Municipal de Guaíba, pedi a Deus sabedoria para falar de uma maneira muito rápida, mas muito objetiva sobre a necessidade dela entregar a vida a Jesus. E eu falei para aquela senhora de 86 anos, eu vim aqui lhe falar de Jesus. E falei de Jesus da melhor maneira que eu sabia dizer. E aquela mulher falou assim para mim: pastor, quando eu sair daqui eu vou à sua igreja. Eu me lembro que eu falei assim: olha, eu vou ficar muito contente se a senhora for à minha igreja, mas não é isso que eu vim falar aqui. Eu vim falar da senhora entregar a sua vida a Jesus. A senhora precisa entregar a sua vida a Jesus. Não, pastor, eu prometo que saindo daqui vou à sua igreja. E cumpriu mesmo, porque morreu naquela noite e a família pediu para o corpo dela ficar lá na sala que nós tínhamos para funerais. Mas eu nunca vi tanto desespero num funeral quanto aquele. As filhas que tinham todas idade média, por aí, entre 40 e 50 anos, elas literalmente pegavam o cabelo e quase que arrancando o cabelo, elas gritavam histéricas umas para as outras: nunca mais veremos nossa mãezinha, nunca mais veremos nossa mãezinha, e gritavam, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o fim deles. Como morre mal o ímpio. Vá a um funeral de um incrédulo, vá lá ver como é que é. Eu faço funeral de crentes, faço funeral de incrédulos. Eu sei a diferença. Naquela mesma igreja, um rapaz de 19 anos, Paulo Edson,
numa manhã, foi levar a sua mãe para fazer um exame médico no centro de Guaíba. E levou, deixou a mãe, e na volta, ele de moto, ele pegou o capacete, em vez de colocar o capacete na cabeça, ele colocou aqui do lado. E aí colocou aqui do lado, empinou a moto, fica muito legal, né, irmãos? As garotinhas olham e você com aquela moto empinado, não fica legal? Você vê isso aí nas ruas de Teresópolis também, o sujeito fazendo, né? Só que naquele dia, sem capacete, deu azar, porque a moto derrapou e ele bateu com a cabeça livre no canto do paralelepípedo da calçada. Foi levado para o Hospital das Clínicas de Porto Alegre e durante uma semana nós acompanhamos Paulo Edson no Hospital das Clínicas. Naqueles dias não era muito fácil ter telefone, então a família disse, olha, qualquer coisa, telefona para o pastor. Estávamos longe de Porto Alegre e um dia, depois de uma semana, às 6 horas da manhã, eu recebi um telefonema. E como eu era pastor, pediram para eu avisar a família, Paulo Edson morreu. Eu tinha um Fusquinha, e eu falava para Deus, eu vou sair daqui, vou chegar lá na casa deles. E Fusquinha faz muito barulho, né, irmãos? Ele está a 60, você pensa que está a 120, né? Quem já teve Fusquinha aqui sabe como é que é isso. E eu falava, eles moram no lugar ermo, eu vou chegar lá, eles vão ver o barulho, vão saber que é a Fusca do pastor. 6 horas da manhã, ninguém faz visita. Foi exatamente isso, 6 horas da manhã eu chego lá, eu me lembro que eu andava com aquele Fusca não querendo chegar, porque eu não queria dar aquela notícia. E então cheguei lá, e quando chego lá, parece que eu tinha agendado com eles encontrar às 6:30 da manhã. Acordaram todos, e eu me lembro como se fosse hoje, eu abri e falei, vamos abrir as cortinas da casa, vamos abrir as janelas. E quando eles abriram as cortinas e as janelas, eu disse assim, não trago uma boa notícia. O Senhor levou para si o Paulo Edson. E como se fosse hoje, nós nos agarramos abraçados e literalmente nós começamos a chorar. Nós chorávamos, mas não havia desespero. Daqui a pouco começaram a chegar os vizinhos, e os vizinhos, um deles disse assim, se eu tivesse um filho de 19 anos que morresse assim, eu me suicidava. E Gabriel, o pai, disse assim, fala para ele, pastor, o que Deus está fazendo no meu coração, como se eu pudesse saber o que Deus estava fazendo no coração do Gabriel, pai. Mas fizemos a cerimônia fúnebre naquele templo, é um templo grande, foi construído pelos batistas norte-americanos, e como a família toda servia numa empresa só, e eram muito bem colocados naquela empresa, eles colocaram 5 ônibus à disposição para quem quisesse ir ao funeral. Nosso templo estava cheio, eu ao lado do caixão, corpo inerte do filho do Gabriel, Paulo Edson, Gabriel ao meu lado, as lágrimas não saíam, elas corriam. E Gabriel olhando para o corpo inerte do seu filho, me lembro como se fosse hoje, ele dizia, até logo, Paulo Edson, um dia estaremos juntos outra vez com o Senhor. Volta e meia ele repetia isso, um dia estaremos juntos outra vez com o Senhor, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o fim deles. Ele compreendeu como o ímpio morre mal e como o crente morre bem.
Mas ele não compreendeu só isso não, irmãos. Ele fez outras descobertas. Ele começou a reavaliar o que ele pensava sobre os ímpios. Versículo 18, olha aí para a sua Bíblia. Olha o que ele diz: certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos, de repente ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. E ele descobre que, ao contrário do que ele pensava, na confusão dele, essas pessoas não viviam em tanta segurança assim. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Olhe para o Rio de Janeiro e você vê isso. Olhe para o Brasil, veja as notícias. É assim, você vê essas pessoas aparentemente estão tão bem, e de repente tudo muda de um segundo para outro, irmãos. E aí, versículo 21, ele diz assim: quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal como um animal perante ti. Deixa eu falar isso, para comentar isso. Esse homem começa a descobrir que os ímpios não andam tão seguros assim. Na verdade, era só uma fachada. E ele começa a descobrir outras coisas sobre os ímpios. E sabe, ele estava com inveja deles. E aí, a coisa mais interessante, ele começa a descobrir, diz assim: como é que eu pude sentir inveja dessa gente? Eu era uma besta quadrada. É isso que ele está dizendo aí no versículo 21, só que na linguagem dele, irmãos. No versículo 22, era como um animal perante ti. Ele está dizendo: eu era uma besta quadrada mesmo, pensar que valia a pena ser ímpio. Onde que eu estava com a cabeça? É isso que ele está pensando. E aí vamos chegar ao final, duas coisas importantes. Ele faz uma declaração maravilhosa no versículo 23. Todavia, estou sempre contigo, e tu me seguras com a tua mão direita. Os irmãos, lembram-se do versículo 2? No versículo 2, ele começa fazendo uma confissão: eu escorreguei e quase caí. Ele não diz isso no versículo 2. Eu estava com inveja dos ímpios, eu estava com inveja dessas pessoas que não querem nada com Deus. Eu quero confessar a vocês, eu quase caí, eu quase me estatelei na fé. E aí ele descobre agora uma outra coisa. O que ele descobre? Ele descobre por que ele não caiu. Versículo 23. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras. Lembra-se lá no versículo 2, quanto a mim meus pés quase tropeçaram, pouco faltou para que eu não escorregasse. E por que ele não caiu? Por que ele não escorregou? A mão de quem estava sustentando ele? A mão de Deus não permitiu que ele caísse. Quantas vezes na nossa vida nós vamos andando com problemas, achamos que Deus está completamente indiferente à nossa dor, à nossa circunstância, nós começamos a achar que não vale a pena continuar fiel a Deus, porque estou passando por isso tudo, como é que Deus permite? Deus nem está ouvindo minha oração. E o tempo todo, Deus está com a sua mão de força, sua mão de poder, sustentando você até no meio das suas dúvidas. E sabe, eu tenho notado, a gente vai se afastando de Deus, e quando a gente vai se afastando de Deus, a gente começa a relativizar a palavra de Deus. Crente que afasta de Deus começa a se esquecer de muitos princípios da palavra, começa a se esquecer de muitas promessas da Bíblia, começa a dizer: acho, não é isso não.
Eu tenho notado isso, às vezes o crente está andando diante de Deus, ele passa por problemas, ele continua firme e as coisas vão. Mas se ele está afastado de Deus, o diabo começa a colocar no coração, está vendo? Não vale a pena. E você começa a ser seduzido, achando que não vale a pena. Eu tenho notado isso. Mas esse homem faz uma declaração extraordinária no versículo 23. Olha o versículo 23 de novo comigo. Olha aí. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita. Temos um Deus que não permite que caiamos. E se caímos, Ele nos levanta. Versículo 24 é o último versículo que eu quero analisar com vocês nesse salmo. Então ele começa a fazer alguns reconhecimentos de Deus na sua vida, e é o que ele reconhece, versículo 24. Tu me guias com o teu conselho. Gosto disso, irmãos. Ele disse, o que está acontecendo na minha vida? Se eu olhar para trás, o que eu posso descobrir? Eu tenho um Deus que tem me guiado com os seus conselhos. A palavra de Deus tem nutrido o meu coração em todos os momentos da minha vida. Você é bem-aventurado, isso. Eu estava olhando a minha vida, irmãos. Deus é tão bondoso comigo. As grandes e mais importantes decisões da minha vida, eu não as fiz sem antes orar ao Senhor e pedir a orientação de Deus. E como Deus tem sido fiel e me abençoado. Mas como eu sou feliz, porque as decisões para todas as áreas importantes da minha vida, eu orei e pedi, Deus, fala o meu coração, orienta, o que eu devo fazer? E Deus não falhou uma única vez, irmãos. Tu me guias com o teu conselho. Eu tinha um carro relativamente velho lá, estava muito usado já, eu andava muito de um lado para o outro, e um dia o meu mecânico, que era crente, falou assim para mim, pastor, eu vou ter que ficar uma semana com o seu carro, que o seu carro está muito ruinzinho. Falei, não posso, não dá para ficar 2 dias, não, tem que ficar uma semana, tenho garibado o seu carro, uma semana, e eu, irmãos, fiquei, como é que eu vou cumprir todos os meus compromissos nessa semana sem carro? Mas não tinha jeito, e o mecânico era crente, também tinha que ser sustentado, e aí, irmãos, fui para casa, e eu estava começando a pensar como é que eu vou fazer com os meus compromissos, e aí um irmão da minha igreja soube que eu estava sem carro e falou, pastor, soube que o senhor vai ficar sem carro, eu vou deixar um carro com o senhor. Não, faz isso não, você é doido, cara. Não, vou deixar um carro com o senhor. Aí ele chega lá, irmãos, com um carrão, irmãos. Sabe aquele carrão que você vê assim, que você nunca pode ter, sabe? Ele chega com aquele carrão, eu falei, está me trazendo nesse carrão, vai lá pegar o carrinho e vai me emprestar o carrinho. Não, ele falou, pastor, aqui ó, está o carro aqui à sua disposição. Eu falei, não, estou fora. Se eu bato com esse carro, como é que... Pastor, tem seguro, fica tranquilo. Eu falei que eu não sei nem entrar nesse carro aí. Pastor, seu carro, irmãos, durante uma semana andei com um carrão. Irmãos, as pessoas me chamavam até de doutor. Onde eu ia era doutor. E aí, irmãos, eu comecei a gostar. Irmãos, maravilhoso, irmãos. Aí chegou um dia que o mecânico liga, pastor, seu carro está pronto. Que coisa horrível, irmãos. Eu falei, você tem certeza? Aí eu fui lá devolver, e quando eu fui devolver o carro, eu me lembro como eu disse para aquele irmão, eu acho que você é um cara sem juízo, mas sem juízo sou eu que aceitei andar com esse carrão, mas gostei muito, e eu quero lhe agradecer. Eu estava pensando nessa semana toda que eu nunca vou ter um carrão assim, mas eu descobri que eu tenho uma coisa melhor do que esse carrão. E naquele tempo, os carros, só carrão tinha direção hidráulica. Naquele tempo,
nós chamávamos lá de direção assistida. E eu disse para ele, eu não tenho um carro com direção assistida, mas andando com o seu carro eu descobri que eu tenho uma coisa melhor. Eu tenho um Deus que me assiste todos os momentos da minha vida. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não tenho um carrão desse, eu nunca vou ter um carrão desse, mas eu tenho algo melhor, eu tenho um Deus que me conduz, eu tenho um Deus que guia a minha vida, tenho um Deus que me dá segurança e me abençoa. Aqui o salmista diz, tu me guias com o teu conselho. E depois, olha o que ele diz no versículo 24, leia comigo. Tu me guias, e depois me recebes com honra. Há uma versão que diz, e depois me recebes em glória. Eu vou caminhar nessa vida, enfrentando as circunstâncias mais difíceis, com Deus ao meu lado, na minha vida, me conduzindo. Mas, e lá no final? Lá no final, Ele me receberá em glória. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Foi isso que o salmista está dizendo. Eu comecei com dúvida, e no meio da dúvida, Deus veio ao meu encontro, me orientou, e eu acabo com fé, louvando a Deus, erguendo minhas mãos para o alto, bendizendo meu Deus, um Deus que me guia, um Deus que com a sua mão direita me sustenta, um Deus que no final da vida me receberá em glória. Louvado seja o nosso Deus. Se você foi abençoado, diga amém. Vamos nos levantar, glória e honra ao nosso Deus. Leia o Salmo 73, ele tem mais bênçãos para nós.